Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, começando aí a nossa Open Class. Com muito prazer de estar aqui hoje com a Luciana Dadalto. Antes de apresentar a Luciana, só vou contar por que a gente resolveu fazer uma Open Class. Então, a gente aqui na Laços trouxe, então, lá de Buurtzorg, da Holanda, um modelo de cuidado a idosos domiciliarmente, e a gente faz muitos treinamentos para as enfermeiras que trabalham com a gente e também que se interessam pelo modelo, né? E a gente viu que algumas dessas aulas, elas precisavam de algo a mais. Acho que o mundo precisava também receber essas aulas. Então, a gente montou aí esse projeto de Open Class e não podia ser diferente, né? A nossa primeira convidada aí é a Luciana, para tratar de um tema que a gente está se deparando no dia a dia como uma coisa importante. Sempre foi muito importante discutir isso no Brasil, mas eu acho que hoje chega no momento onde não dá mais para não discutir. Luciana vai falar um pouquinho sobre isso. E aí é um prazer ter você aqui, Luciana, junto com a gente, dentro dessa ideia aí da gente melhorar o cuidado ao idoso, fazer diferente, trazer não só um método diferente para o Brasil, mas tentar resgatar coisas que já são muito importantes aqui na nossa própria cultura. Então, acho que faz um pouco aí. E aí eu vou apresentar a Luciana. A Luciana é advogada, com experiência em Direito Médico e da Saúde, é doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da UFMG, mestre em Direito Privado pela PUC Minas, administradora do portal testamentovital.com.br, para quem quiser conhecer. É autora de livros e artigos científicos no Brasil e no exterior e professora universitária. Então, eu não vou me alongar para a gente não roubar nem um minutinho aí do tempo da Luciana. Bem-vinda, a aula é sua. Muito obrigada, Luciana. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito, Marta e o pessoal do Laços, pelo convite. A gente teve uma reunião, né, a data de hoje para conversar e para entender. Eu confesso, e já vou falar publicamente, Marta, que eu me apaixonei pelo trabalho de vocês, e tem absolutamente tudo a ver com tudo que eu faço, né, e tudo que eu batalho aí já há mais de 10 anos. Então, é realmente um grande prazer estar aqui, abrindo, então, a Open Class, né, esses eventos de vocês. Espero poder contribuir como vocês desejam. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? E vou só te lembrar, Marta, que na hora que eu compartilhar eu não vejo mais nada. Então, se você precisar falar comigo, você abre o microfone e fala. Pode deixar, qualquer coisa eu te aviso, fica tranquilo. O Paulo está falando que está lendo o meu livro e que está aprendendo muito. Obrigado, Paulo, fico muito feliz. E aí, ó, gente, vocês estão vendo, né, que conforme vocês vão falando, vai aparecendo aqui. Então, apesar de vocês não estarem aqui na plataforma, a gente lê tudo. Se vocês quiserem botar pergunta, a gente vai ter 15 minutos de discussão no final. É só colocar as perguntas ali, tá bom? Vai lá, Lu. Então, vamos lá. Vamos compartilhar. Pronto. Me diz, Marta, se tá tudo certo? Podemos começar? Tudo super ok, pode começar. Tá. Então, gente, olha só. Eu vou mesclar prática e teoria, porque eu entendo que é impossível falar da prática sem a gente entender onde é que essa conversa toda aconteceu. Então, eu vou fazer um pouco de histórico, vou explicar um pouco de como as coisas funcionam fora do Brasil para a gente chegar aqui e entender como é que nós estamos. Nesse momento, vamos entrar numa cápsula do tempo, numa máquina do tempo, vamos voltar para a década de 1950 e vamos tentar lembrar os fatos históricos. Nós estamos aqui num movimento pós-Segunda Guerra Mundial que, para além dos horrores, né, do Holocausto judeu, também teve os horrores das experimentações com seres humanos. E foi a partir desses horrores com as experimentações em seres humanos que a sociedade mundial começou a discutir consentimento. Consentimento do paciente para ser tratado, consentimento do participante da pesquisa para poder fazer parte da pesquisa.
essa ideia do consentimento, de que eu tenho que pedir autorização do outro para entrar no corpo dele, e quando a gente fala, por exemplo, de agulhas, nós estamos entrando no corpo, né? Nós estamos invadindo o corpo do paciente. Então, essa ideia é relativamente recente. É uma ideia da segunda metade do século passado, começo da década de 1950. Mas essa ideia do consentimento do paciente não era uma ideia voltada especificamente para discussões sobre fim de vida, sobre cuidados de pessoas com doenças graves. Esse olhar para as pessoas com doenças graves e incuráveis vai acontecer na década de 1960, especificamente em 1967, com uma organização americana chamada Sociedade Americana Pró-Eutanásia, e vejam o nome da sociedade, que publica um manifesto em 1967 e diz o seguinte: olha, se a gente reconhece hoje a autonomia do paciente, por que não reconhecer que as pessoas podem manifestar a autonomia de forma prospectiva? E que forma é essa? A forma prospectiva é aquela que eu projeto hoje os meus desejos para o futuro. Quando a gente pensa nos termos de consentimento livre, esclarecido, que nós assinamos para cuidados médicos, nós estamos falando de um consentimento para o presente. Eu vou fazer uma cirurgia e assino um termo de consentimento consentindo, autorizando essa cirurgia. A autonomia prospectiva, eu manifesto a minha vontade para alguma coisa que não está acontecendo comigo neste momento e que vai acontecer, pode acontecer no futuro. Então, a Sociedade Americana Pró-Eutanásia, neste momento, diz: nós precisamos instituir um outro documento chamado por ela de Living Will. Living Will é um termo em inglês e a tradução, will significa desejo, significa vontade e significa testamento. Quando nós traduzimos o Living Will para as línguas latinas, português, italiano, espanhol, francês, ao invés da gente traduzir o will por desejos ou vontades, nós traduzimos por testamento. E isso gera uma grande confusão terminológica, inclusive, que eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente. Mas é em 1967 que esse termo Living Will, essa ideia de que as pessoas podem escrever, documentar suas vontades sobre como elas querem ser cuidadas, caso algo aconteça no futuro e essas pessoas não possam mais decidir, surge em 1967. Em 1969, Louis Kuttner, advogado da Sociedade Americana Pró-Eutanásia, publica um artigo científico sobre Living Will, que é o primeiro artigo científico sobre o tema publicado na história. Aí, na década de 70, acontece um caso super importante no estado da Califórnia, um caso concreto de uma jovem, Karen Kinlan, que sofreu um acidente de carro e ficou num estado vegetativo. E os pais pediram para os médicos suspenderem o suporte vital da Karen Kinlan e os médicos disseram: a gente não pode fazer isso. Não tem lei, não tem nada que fale. E a Karen Kinlan não deixou nenhuma manifestação prévia de vontade. Ela não tinha Living Will. E esse caso vai para o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário acaba definindo favoravelmente ao pedido dos pais dela. Mas é um caso novo, primeira vez que a sociedade americana estava discutindo isso, e ele gera uma grande comoção social que faz com que as pessoas queiram saber mais sobre o Living Will, e mais do que isso, faz com que as pessoas tenham medo de se tornarem uma Karen Kinlan. E por conta desse medo, em 1976, o estado da Califórnia, é bom lembrar que a forma de fazer lei
O sistema legislativo americano é muito diferente do nosso. Então, o estado da Califórnia legisla sobre o Living Will, se tornando assim a primeira lei no mundo sobre esse tema. Só que só o Living Will não resolvia o problema da Karen Kinlan. Porque, vejam, qual era o problema dessa pessoa especificamente? Os pais tinham manifestado vontade por ela. Ninguém sabia se essa vontade era dela mesma ou não, mas enfim. E ela não tinha Living Will. Dentro dessa ideia de que, bom, e se a pessoa não tem uma vontade manifestada, mas escolhe alguém para decidir em nome dela, surge um outro documento que se chama Durable Power of Attorney for Healthcare, traduzido para o português como mandato duradouro ou procuração para cuidados de saúde. Qual é a ideia desse documento? Olha, eu não decido como é que eu quero ser cuidado, mas eu escolho quem vai decidir por mim. Pode ser o meu pai, pode ser minha mãe, pode ser meu marido, pode ser o meu amigo, uma pessoa da minha confiança. E aí, em 1983, o mesmo estado da Califórnia legisla sobre esse documento. Mas nós estamos falando apenas de um estado nos Estados Unidos, dentro desse mundo grande que a gente tem. Os Estados Unidos são os pioneiros, né? É o país pioneiro nessa discussão. E em 1990, na Lei de Autodeterminação dos Direitos do Paciente, que é uma lei federal, os Estados Unidos legislam as diretivas antecipadas e nessa lei reconhecem que naquele momento existiam duas diretivas antecipadas. O Living Will, o testamento vital, e o Durable Power of Attorney for Healthcare, a procuração para cuidados de saúde. O que os Estados Unidos disse nesse momento? Luciana, oi. Desculpa te interromper, mas se você estiver passando os slides, a gente não está vendo, tá? Eu não estou passando os slides. Tá bom, eu estou passando uma arte desse slide. Ela não está passando, não? Não, a gente está vendo o testamento vital com rosinha. Ixi, então eu já estou num segundo slide com uma... Eu te falei que esse StreamYard sempre dá problema comigo. Agora, tenta clicar em cima do slide que você tá. Eu acho que vai dar certo. Espera aí, que ele virou. Tentei. Não foi. Não. Eita, Laia. Não tem problema. Vamos seguir se você quiser. Não, mas eu preciso. Aí foi. Então, é isso. Ele vai quando eu tiro do modo tela cheia. Tudo bem. Vamos deixar assim que deu super certo e a gente está conseguindo ver. Então tá. Então, tá vendo? Olha, eu estava mostrando toda essa linha do tempo para vocês. Eu percebi, eu falei, eu acho que a gente não tá vendo. Que bom, tá bom. Então, lá na década de 90, no comecinho da década de 90, o que passa na cabeça dos americanos? Eles falam o seguinte, olha, nós vamos chamar esses documentos de autonomia prospectiva, documentos em que o paciente hoje decide para algo no futuro que vai valer para quando esse paciente não puder exprimir sua vontade, nós vamos chamar esse documento de documentos de diretivas antecipadas. E neste momento, 1990, a gente conhece dois desses documentos. O Living Will, a manifestação de vontade do paciente para questões de fim de vida, e a procuração para cuidados de saúde, que é quando o paciente não diz como ele quer ser cuidado, mas ele nomeia alguém para decidir por ele. E aí, da década de 90 para agora, os Estados Unidos começam a criar novos nomes de documentos de diretivas antecipadas de vontade. Então, o que a gente tem hoje? Hoje, essa ideia que chegou no Brasil de vou fazer a minha diretiva, ela é uma ideia muito superficial, porque ela não diz muito para quem entende. Vou fazer minha diretiva significa vou fazer um documento de manifestação prévia de vontade para cuidados médicos. Mas, se esse cuidado médico é um cuidado para fim de vida, ou, por exemplo, uma recusa terapêutica porque eu sou testemunha de Jeová e não aceito receber hemotransfusão, eu não sei com essa informação. Porque nós, no Brasil, ainda não chegamos
nas espécies de diretivas antecipadas. Então, hoje, a melhor nomenclatura seria falar em documentos de diretivas antecipadas, ou seja, documentos de manifestação prévia. Quando esse documento de manifestação prévia se referir ao fim de vida, nós estaremos falando da espécie testamento vital, que é a espécie do gênero diretivas antecipadas. Mas nós temos outras espécies. A procuração para cuidados de saúde, que eu já disse para vocês, o paciente nomeia alguém para decidir em nome dele. As DNRs, Do Not Resuscitate Orders, as ordens de não reanimação. As chamadas diretivas psiquiátricas, que nada tem a ver com fim de vida, mas sim com cuidados de saúde mental para aquele paciente, normalmente pacientes que têm, né, um diagnóstico de uma doença mental e que temem ficar incapazes no futuro e que, portanto, querem orientar os profissionais de saúde como é que eles desejam ser cuidados. Tem crescido muito nos Estados Unidos as discussões sobre diretivas para demência, que são documentos específicos para cuidados de demência. Nós já conseguimos compreender que o plano de parto, aquele documento que a parturiente faz para dizer como é que ela quer o parto dela, ele é um tipo de diretiva. E os documentos de recusa terapêutica, em que o paciente vai simplesmente dizer: eu não quero hemotransfusão, por exemplo, ou, nesse contexto da Covid, eu não quero ser entubado. A experiência estrangeira mostra pra gente que essa ideia de vou fazer um documento de diretivas, e hoje a gente fala muito, vamos falar com os pacientes, vamos fazer os pacientes fazerem documentos de diretivas, ela é importante. A gente efetivamente precisa começar a tratar os documentos de diretivas antecipadas como um direito do paciente. Só que não basta que o paciente faça o documento. Eu preciso dar informação para ele. Por isso, fazer uma das espécies de diretivas antecipadas não é marcar X, não é preencher um formulário pré-fabricado. Porque o paciente tem que entrar em contato com o que ele tem de mais íntimo. Eu costumo dizer que para fazer um documento de diretiva antecipada, e agora falando especificamente das questões de fim de vida, para fazer um testamento vital, é preciso que o paciente faça uma autoanálise. Por quê? Porque esses documentos, eles vão ser a voz do paciente quando o paciente não tiver mais voz. O dia que o paciente estiver incapaz de manifestar a vontade, é esse documento que eu vou seguir. Por isso, eu já digo para vocês que uma das coisas que a gente faz errado no Brasil é a ideia de dizer, enquanto o paciente está lúcido, a gente respeita a vontade dele. Depois que ele perdeu a lucidez, a gente não respeita mais. Isso é absolutamente contraditório. Porque o documento vale exatamente para quando o paciente não puder manifestar a vontade. Se ele está lúcido, se ele consegue manifestar a vontade, eu não preciso de documento, eu estou falando com o meu paciente. Ele é um sujeito autônomo, uma pessoa. Então, eu vou usar esse documento para quando ele não estiver mais lúcido. Por isso, eu preciso contar para o paciente que ele tem o direito de fazer esses documentos e que eu vou informar a ele, dar substrato técnico para como fazer esses documentos. Mas de nada adianta que os pacientes façam se os familiares e os profissionais de saúde não cumpram. E isso é uma coisa que tem começado a acontecer no Brasil. A gente tem aumentado vagarosamente o número de pacientes que sabem desses documentos e que desejam documentar previamente suas vontades, mas, por outro lado, esses documentos não têm sido cumpridos, porque os profissionais lá da ponta desconhecem o tema e os familiares desconhecem o direito do paciente. E aí a gente tem um choque entre os familiares que não querem que cumpra, profissionais que desconhecem o direito do paciente, e a gente acaba caindo sempre na chamada medicina defensiva, que apesar de falar de medicina especificamente, mas diz respeito ao setor de saúde. O que é isso?
É aquela história de eu não vou fazer o que é melhor para o paciente, porque eu tenho medo do processo. Então, eu prefiro abrir mão de entregar para o paciente o que é melhor para ele, para não ser processado. E isso é uma praga. Medicina defensiva é uma praga em termos de cuidado centrado no paciente. Porque se eu esqueço que o paciente é o centro do cuidado e acho que o mais importante é eu fazer tudo para não ser processado, ou para não reclamar com o meu superior, ou para não levar para a administração do hospital, invariavelmente, em algum momento, eu vou tirar o paciente do centro desse cuidado. A experiência estrangeira mostra para a gente também que essa história de fazer lei é importantíssima. A Europa hoje toda tem lei sobre os documentos de diretivas antecipadas, especialmente relacionados ao fim de vida, mas a lei é produto de um anseio social. Então, essa coisa brasileira de fazer 1 milhão de leis, nós temos muitas leis no Brasil, a gente faz a lei, joga ela para a sociedade dar conta de fazer. A experiência estrangeira mostra para a gente que isso não costuma funcionar com os documentos de diretivas antecipadas. Por quê? Porque se eu não tenho uma mudança de cultura, um entendimento daquela sociedade sobre a importância de respeitar a autonomia do paciente, eu posso ter a lei que for, mas nós vamos continuar descumprindo a vontade do paciente, porque é assim que sempre foi. E a gente acha que é assim que é o certo. A experiência estrangeira também mostra pra gente que não existe autonomia sem informação. Então, essa história de, eu vou dar um formulário para o paciente preencher, e ele vai marcar X. Se eu tiver numa situação de fim de vida, eu não quero ir para UTI, eu quero ser entubado, eu não quero... Não existe, é impossível que o paciente marque X se ele não for informado sobre o que significa cada uma daquelas hipóteses. E por isso a gente precisa entender que eventuais modelos, e existem muitos modelos, inclusive na internet, eles são guias. E eles precisam ser adaptados para a realidade de cada paciente. Não dá para fazer um formulário padrão numa gráfica e ter lá 200 folhas de testamento vital e sair distribuindo essas folhas para os pacientes. Não funciona, porque cada paciente é um sujeito único, com uma história de vida única. A experiência estrangeira também mostra para a gente que quanto mais específico for a manifestação de vontade do paciente, maior a chance de ser cumprida. Aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade com isso, porque é comum o brasileiro falar assim, que isso? O médico sabe o que é melhor para o paciente, o profissional da enfermagem sabe o que é melhor para o paciente, então basta que o paciente escreva, não desejo medidas fúteis, que cabe aos profissionais interpretar isso. A literatura internacional mostra que, invariavelmente, não dá muito certo. Por quê? Conceitos muito amplos podem ser interpretados de formas muito diversas. Por isso, quanto mais objetivo for o documento, melhor. Mas a gente precisa entender uma coisa. Os documentos de diretivas antecipadas de vontade são uma parte do planejamento de cuidados. Eles não são o planejamento de cuidados. O planejamento de cuidados é um processo de comunicação. Então, eu vou documentar os desejos do paciente nesses documentos. Mas se eu não me comuniquei bem, se eu não ajudei o paciente a planejar os cuidados, possivelmente o documento que sair daqui não vai ser fidedigno. Porque esse paciente fez como se fosse um contrato que ele faz lá com a operadora de telefonia, que ele não pode nem discutir. Então, a gente tem que tomar cuidado. Uma outra informação que a experiência estrangeira traz para a gente é que, em geral, as pessoas preferem, no fim de vida, delegarem a tomada de decisão, ou seja, fazer uma procuração para cuidados de saúde em detrimento do testamento vital. Isso é uma coisa bastante interessante, que vai dizer, inclusive, que nem sempre o familiar é a pessoa em quem o paciente confia mais. É muito comum na feitura de procuração para cuidados de saúde a nomeação de amigos, por exemplo, ou de parentes que não são aqueles mais lógicos ou mais próximos.
Eu já disse para vocês sobre a questão da medicina defensiva, e a gente tem cada vez mais entendido fora do Brasil que descumprir a vontade documentada do paciente é uma infração ética e é uma infração jurídica. Gera, inclusive, danos morais. No Brasil, o que a gente tem sobre esse tema? No Brasil, a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 1995, de 2012, que é importante, e eu sei que vocês são profissionais da enfermagem, mas eu precisava caminhar por essa resolução para falar sobre o tema com vocês. O que a resolução do CFM faz? A resolução 1995, ela chama de testamento vital as diretivas antecipadas de vontade. Então, ou melhor, o contrário, ela chama o testamento vital de diretivas antecipadas. Por quê? Porque a tradução foi muito ruim, como eu disse para vocês. Essa ideia de chamar o Living Will de testamento vital faz com que haja uma confusão e que o documento pareça, e que esse instituto pareça algo do direito. Né? Testamento patrimonial é alguma coisa do direito, que tem lá uma lei, E isso acaba gerando, nos países de língua latina como um todo, um certo desconforto da população leiga e dos profissionais de saúde. Então, é comum que se mude aí o termo testamento vital, para vocês terem uma ideia. Na França, eles chamam de testamento de vie, na Itália de testamento biológico, em Portugal, os portugueses usam na lei portuguesa o termo diretivas antecipadas também para se referir ao testamento vital. Então, isso acaba sendo quase que uma briga entre medicina e direito, mas que é extremamente prejudicial quando a gente consegue entender que os documentos de diretiva são muito mais amplos do que o testamento vital e ajudam muito mais pacientes do que apenas os pacientes em fim de vida. Mas essa lógica de que diretivas antecipadas e testamento vital são sinônimos, ela veio para o Brasil com a resolução 1995 de 2012 do Conselho Federal de Medicina. Só para situarem vocês, a minha dissertação de mestrado sobre a validade jurídica do testamento vital no Brasil é de 2009, portanto, muito antes da resolução, numa época em que ninguém falava sobre esse tema no Brasil. E aí a resolução veio e trouxe o termo diretivas e, de repente, criou esse auê todo com a questão terminológica. Então, o CFM, ele define, aqui no artigo 1º, ele vem definir as diretivas antecipadas como conjunto de desejos prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que ele quer ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente sua vontade. Percebam aqui, eu não uso esses documentos toda hora. Eu não uso esses documentos se o paciente estiver lúcido. Eu uso esses documentos quando o paciente estiver incapacitado de expressar a vontade dele. Se ele ainda consegue expressar a vontade, eu não preciso de documento. Eu tenho o paciente, a pessoa, o dono da vida dele na minha frente. Vocês vão falar, Luciana, mas esse artigo 1º não fala nada de fim de vida. Como é que você está dizendo aí que o CFM se ateve a essas questões? Se vocês forem lá nos considerandos da resolução e na justificativa, vocês vão ver que o último considerando é considerando que o paciente com doença terminal tem dificuldade de manifestação de vontade. A justificativa também parte desse pressuposto. E se vocês verem os posicionamentos médicos do próprio Conselho Federal depois dessa resolução, são todos posicionamentos que aplicam a resolução 1995 apenas no contexto de fim de vida. Uma pergunta extremamente importante. O médico é obrigado a seguir a vontade do paciente? O paciente tem um documento, eu sou obrigado? Todo mundo faz essa pergunta. A própria resolução responde, vamos lá. Artigo 2º. Nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes
que se encontram incapazes de comunicar-se ou de expressar de maneira livre, independente suas vontades, o médico levará em consideração as suas diretivas antecipadas de vontade. Vejam, levar em consideração não é a mesma coisa que ser obrigado a cumprir. Por isso, é muito comum, vocês já devem ter vivenciado essa situação, do médico falar assim, ok, o paciente manifestou a vontade, mas eu não sou obrigada a cumprir, eu não concordo com ela. Essa é uma interpretação rasa da resolução. Por quê? Vejam, o parágrafo 1º do artigo 2º diz que caso o paciente tenha designado um representante para tal fim, suas informações serão levadas em consideração pelo médico. A mesma construção, serão levadas em consideração e não é proibido ou deve o médico seguir a vontade do paciente. Mas a resposta para essa pergunta está no parágrafo 2º. O médico deixará de levar em consideração, ou seja, quando que o médico pode descumprir a vontade do paciente? Quando, em sua análise, na análise do médico, elas estiverem em desacordo com os preceitos ditados pelo Código de Ética Médica. Ou seja, quando o que o paciente me pedir for diametralmente oposto ao que prevê o Código de Ética. E aí, normalmente, os médicos pensam na hora na eutanásia, tá bom? Se o paciente deixou escrito que ele quer que eu injete uma substância letal na veia dele, eu não sou obrigada a cumprir essa disposição. É verdade, essa interpretação faz sentido. Só que a gente tem uma outra questão. O Código de Ética Médica também veda o médico a se exceder no número de consultas e procedimentos. O excesso terapêutico também é vedado pelo Código de Ética. Significa dizer que um médico que pratica obstinação terapêutica ou distanásia, são sinônimos, também viola o Código de Ética Médica. Portanto, essa ideia que a gente vive todo dia de que a família está pedindo para levar para UTI mesmo sem ter indicação, quando o médico cumpre a vontade da família, ele está descumprindo o Código de Ética. E eu estou trazendo isso para vocês pelo seguinte, eu queria que uma das coisas que ficasse para vocês depois dessa nossa conversa era o seguinte, o que muda a cultura, o que vai fazer a gente parar de fazer distanásia, não é o Código de Ética Médica, da nutrição, da enfermagem, da psicologia, não é uma lei específica sobre isso. O que muda a cultura é uma mudança social. O que muda a conduta é uma mudança cultural. Então, quando é que a gente vai parar de fazer obstinação terapêutica? Quando a gente conseguir educar os profissionais para entenderem que a obstinação terapêutica não é favorável ao paciente, que ela é contra o melhor interesse do paciente. A resolução continua no parágrafo 3º, dizendo que as diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre o desejo dos familiares. Eu tenho muitas críticas ao texto dessa resolução, mas eu costumo dizer que meu sonho de consumo é esse parágrafo 3º, está em todos os prontuários, em todas as assistências domiciliares, em todos os hospitais desse país. Porque o que ele está dizendo para a gente? A vontade do paciente é soberana. A vontade do paciente prevalece sobre a vontade dos familiares. É isso que o parágrafo 3º está dizendo para a gente. E todos os dias, nesse país inteiro, a vontade dos familiares tem prevalecido sobre a vontade do paciente. E a gente faz isso e acha que é certo por causa do nosso apego à vida biológica. Né? O familiar está querendo que eu leve para a UTI porque ele não quer que o sujeito morra. Mas todos nós vamos morrer. Nós somos seres humanos, mortais, finitos. Então, nós precisamos lidar com a finitude de uma forma melhor. E a forma melhor não é obstinar a terapêutica do paciente. Parágrafo 4º diz que o médico
deve registrar no prontuário as diretivas antecipadas de vontade que lhes foram diretamente comunicadas pelo paciente. E aqui, o que o parágrafo 4º está dizendo? Olha, médico, seu paciente não fez um documento, mas ele verbalizou para você a vontade. Você precisa anotar essa vontade no prontuário. É isso que o parágrafo 4º está dizendo. E o parágrafo 5º, ele vai dizer o seguinte, olha, se você não conhece a vontade do paciente, se ele não designou um representante, se ele não tem familiares disponíveis, ou os familiares que existem estão brigando, não existe consenso, leve a dúvida, leve o questionamento para o comitê de bioética da instituição, se ele existir, ou, na falta desse comitê, a comissão de ética médica do hospital, ou ao Conselho Regional e Federal de Medicina, para fundamentar sua decisão sobre conflitos éticos, quando entender essa medida necessária e conveniente. Nós estamos em 2012. Essa resolução é de 2012. O que acontece em 2017? Um novo Código de Ética para a enfermagem. E nesse novo Código de Ética da enfermagem, o COFEN traz lá no artigo 42 o seguinte dever dos profissionais de enfermagem: respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou de seu representante legal na tomada de decisão livre e esclarecida sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, realizando ações necessárias de acordo com os princípios éticos e legais. Parágrafo único. É dever dos profissionais da enfermagem respeitar as diretivas antecipadas da pessoa no que concerne as decisões sobre cuidados e tratamentos que desejam ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente suas vontades. Ou seja, o Código de Ética da profissão de vocês diz que vocês precisam respeitar as diretivas antecipadas da pessoa. Mas vejam, ele não diz o que ele considera que pode conter dentro desse documento. Então, a gente pode deduzir que o conceito que usado pelo COFEN é o mesmo conceito da resolução do CFM? Não sei. Ele não diz para vocês qual é a forma desse documento. Se anotado no prontuário, se o paciente precisa apresentar um documento escrito, o COFEN não fala nada disso. Ele não diz como vocês devem proceder caso haja uma divergência no cumprimento entre o profissional da enfermagem e o profissional médico. Eu sempre disse especificamente sobre esse artigo 42 que para mim é como se ele não tivesse existido. É como se ele não existisse. Por quê? Porque isso que ele está dizendo, eu já sei. E eu já sei porque eu tenho Constituição Federal no Brasil, que diz que a autonomia das pessoas precisa ser respeitada. O que o COFEN deveria ter dito é como o enfermeiro, como o profissional da enfermagem se resguarda para cumprir a vontade do paciente, porque vocês são guardiões da vontade do paciente. Muito mais na prática do que os profissionais da medicina, porque vocês têm mais contato com o paciente. Então, num sistema de atendimento domiciliar, assistência domiciliar, mais ainda. Como que eu me resguardo, Luciana? Porque o meu conselho de classe não me falou. E aí a gente pode falar, bom, o documento principal de resguardo de qualquer profissional de saúde se chama prontuário. Então, se o paciente diz para você qual é a vontade dele, anote essa vontade em prontuário. Só que o seu conselho de classe não diz de forma expressa que você é obrigado a seguir a vontade que está no prontuário. Ele diz que você tem que respeitar. Mas ele não diz qual é a forma desse documento. Por isso, a gente começa a ter algumas aberrações. Pessoas que dizem assim, isso é muito comum, está cada vez mais comum no Brasil, especialmente em hospitais. Aqui, a gente só aceita documentos de diretivas antecipadas se tiverem registrado em cartório.
Não tem lugar nenhum no Brasil falando isso. Não pode a instituição criar uma forma, porque quem cria forma de documento no Brasil é lei. Se a gente não tem, e a gente até o presente momento não tem lei sobre esses documentos, a forma é livre. Eu não posso dizer, só cumpro se tiver registrado em cartório, só cumpro se o paciente tiver reconhecido firma. Eu não posso. Nenhuma instituição pode criar essas regras. Ah, Luciana, então se o paciente escreveu um pedaço de papel na casa dele, pensa que ele pegou um pedaço de papel de pão e escreveu, se eu tiver uma doença grave, eu não quero ir para UTI, datou e assinou, vale? Vale. Ah, mas a família está questionando. Manda ela questionar no lugar próprio para isso. E o lugar próprio para questionamento de documento é no Poder Judiciário. Só que o que acontece na nossa prática? O medo do processo, o medo do conflito, faz com que a gente acabe cedendo aos familiares e, eventualmente, à pressão institucional e desprezando a vontade do paciente porque alguém está ameaçando processar ou reclamar em algum lugar. Quando a gente olha para o direito brasileiro, eu já disse para vocês, falei, não tem lei. Só que lá em 2013 aconteceu uma coisa muito interessante. Um procurador de justiça leu a resolução do Conselho Federal de Medicina e entendeu que essa resolução era inconstitucional. Ele falou assim, olha, o Conselho Federal de Medicina criou uma lei e ele não podia criar uma lei. E mais do que isso, ele violou o artigo 226 da Constituição, que diz que a família é a base da sociedade. Porque o CFM tirou da família a tomada de decisão. E esse processo foi julgado tanto na liminar quanto na sentença, a decisão foi a mesma. Qual foi a decisão? Procurador, você entendeu tudo errado. O CFM não fez uma lei. Ele regulamentou a postura ética do médico diante da manifestação de vontade do paciente. E mais, essa é a parte mais importante da decisão. Não há qualquer inconstitucionalidade quanto à questão da família. Porque o legislador, o constituinte, diz que a família é a base da sociedade. Mas ele também diz que a liberdade é um princípio fundamental no Brasil. Então, o paciente que livremente, quando ele estava lúcido, manifestou a vontade, não há que se falar da família ter poder para jogar essa vontade por terra, muito antes, pelo contrário. Cabe à família seguir essa vontade e respeitar a liberdade desse paciente. Como a gente não tem hoje no Brasil lei sobre o tema, existe um projeto de lei no Senado Federal, um projeto de lei de 2018, mas que ainda não foi aprovado, não existe forma prescrita em lei. E o que isso significa? Que não há uma forma que vocês tenham que seguir. Eu não posso dizer que só vale registrado em cartório, só vale em prontuário, só vale com a firma reconhecida, porque quem traz o tipo do documento é a lei. E a lei não existe. E uma outra coisa que para mim é extremamente importante e que gera muita confusão é o entendimento de a quem pertence esse documento. Os documentos de diretivas antecipadas não são documentos médicos. Não são documentos jurídicos. São documentos pessoais do paciente. Só que o paciente, para fazer, como não existe autonomia sem informação, ele precisa de vocês, profissionais de saúde. Então, vocês auxiliam o paciente a manifestar a vontade dele. Mas a vontade é dele. Por isso, tem que tomar cuidado quando o paciente fala assim, doutor, se eu estivesse na minha situação, o que você faria? Porque, em geral, quando a gente responde isso, a gente acaba fazendo com que essa vontade do paciente não seja mais livre. Até por uma questão de relação hierárquica. E mais, é muito comum eu ver pessoas postando nas redes sociais a seguinte informação.
Hoje eu fiz uma reunião familiar para fazer as diretivas do paciente que está em coma. Gente, isso não existe. Quem faz documento de diretiva antecipada é o paciente. Se o paciente está em coma, se o paciente já está com demência avançada, se o paciente já perdeu a capacidade mental dele, nós perdemos a chance de fazer os documentos de diretivas antecipadas. Por isso, quando vocês me perguntarem, Luciana, qual é o melhor momento para eu abordar isso com o paciente? Hoje. Enquanto você está conversando com o seu paciente está lúcido. Vocês precisam entender que planejamento de cuidados é como montar um quebra-cabeça de 1000 peças. A gente começa a conversar com o paciente, faz as bordas do quebra-cabeça. No dia de amanhã a gente conversa mais um pouquinho, até montar o quebra-cabeça inteiro. E quando eu monto o quebra-cabeça inteiro, eu vou acabar tendo um documento. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque assim, o que vai acontecer? Você vai conversar com esse paciente e a primeira imagem que ele vai ter, gente, vocês me desculpem, mas era para ter transição e as imagens deveriam aparecer separadas, mas tivemos esse problema aí. Mas a primeira imagem que ele vai ter na hora que você começar essa conversa é essa imagem aterradora. Ele vai falar, pelo amor de Deus, não conversa sobre morte comigo. Não conversa sobre o fim de vida, eu não quero morrer. Porque a morte para a nossa sociedade é algo absurdo. É algo amedrontador, assustador. O papel de quem introduz essa conversa com o paciente é mostrar para ele que a morte não é essa figura assustadora, que ela faz parte da vida, que ela é a parte final do processo vida e que, normalmente, a gente morre como a gente vive. E que o testamento vital é exatamente essa oportunidade da pessoa dizer como é que ela quer chegar até o fim da vida dela. Quais são os valores importantes para ela. Porque mais importante no testamento vital do que ter lá se o sujeito quer ou não quer ir para a UTI é que ele diga para a gente quais são os valores. O que move a vida dele. Do que ele não abre mão. O que é importante para ele. E eu estou terminando trazendo uma frase de uma portuguesa, Laura Ferreira dos Santos, e uma obra do Clint, que mostra aí, né, a morte, a nossa espreita. E a Laura Ferreira dos Santos diz que não é pelo fato de alguém ter se tornado agora incapaz que se tem autoridade para desrespeitar a narrativa pessoal que transporta consigo e que lhe possibilitou ter uma vida biográfica e não meramente biológica. O papel de vocês aqui é ser guardião da vida biográfica do paciente de vocês. Eu sei que é difícil assumir esse papel, porque quando ser guardião significa brigar, isso pode desanimar a gente. Mas a gente só muda a cultura no dia a dia. A gente só vai mudar uma cultura de desrespeito à autonomia do paciente falando todos os dias da importância de se respeitar a autonomia do paciente. E muitas vezes nós precisaremos brigar efetivamente para que essa autonomia seja cumprida. Eu fico muito feliz em saber que vocês aqui da Laços são pessoas que estão nessa posição de brigar para que a vontade do paciente de vocês seja cumprida, de brigar para que o paciente de vocês seja visto como um sujeito, como uma vida biográfica e não apenas como uma vida biológica. Agradeço de novo a Marta aí pelo convite, deixo os meus contatos, eu sei que a gente vai ter um tempo pequeno aí de conversa. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trocar alguma informação depois, o jeito mais fácil, me manda um direct lá no Instagram, Luciana Dadalto, que eu respondo sempre com muito prazer. Espero, Marta, ter cumprido aí tudo que vocês pensaram quando me convidaram para esse evento. Obrigada.
Nossa, Luciana, assim, não só cumpriu, como foi muito, muito, muito além, assim. Eu devo ter escrito mais 10 páginas aqui de anotações e de coisas que eu queria conversar com você e perguntar, mas eu vou me conter. A gente teve 2 perguntas só que eu tenho visto no chat, vou fazer as perguntas, deixo para vocês colocarem aí. Foi muito, muito bom mesmo, Luciana. E aí, assim, eu vou fazer uma pergunta minha e uma do chat e a gente vai seguindo, tá? A primeira pergunta que veio do chat, Luciana, foi a seguinte: se enterro após 72 horas é um tipo de diretiva? Enterro, deixa eu tentar entender aqui O onde é que nós paciente que estamos. tenha solicitado que ele seja enterrado somente após 72 Tá. horas de óbito. Você sabe quem perguntou? Tá aqui, Isabel. Foi Isabel. Isabel, olha só. Vamos voltar um pouco. Diretiva é um documento, né? Então, assim, são documentos de diretivas antecipadas. O que eu faço nesses documentos? Eu manifesto minha vontade para cuidados de saúde. Então, classicamente falando, qualquer disposição sobre rito funerário não entra nesse conceito. Só que nós, mundialmente, por uma questão de praticidade, aceitamos que o paciente escreva o rito que ele quiser, né? Você trouxe um rito, mas ele poderia ter dito qualquer outro. Qual é o problema prático dessa história? O problema prático, e esse é um problema jurídico, é que o direito, ele não controla o que se faz depois da morte do sujeito com o corpo dele. A gente não tem como fazer esse controle. Então, o sujeito pode escrever lá que ele quer ser enterrado depois de 72 horas e isso não ser cumprido, que não vai ter ninguém vigiando se esse cumprimento aconteceu ou não. E aí, Isabel, você pode falar assim, Luciana, mas eu fui no enterro do paciente. O paciente fez o documento comigo, eu sabia e eu fiquei lá contando as horas para saber se seguiu ou não. Eu quero fazer uma denúncia e processar a família porque ela não seguiu a vontade do paciente. Vou te dizer que seria uma discussão jurídica belíssima, porque o direito brasileiro, ele é muito patrimonial e ele acha que o corpo é propriedade da família. Então, a gente ainda não consegue, juridicamente falando, entender a importância desses ritos funerários para a conformação da pessoa. É um desafio que a gente ainda tem. Muito bom. Eu anotei aqui algumas palavras que você falou, né? Cultura. Para mim, cultura é uma coisa que a gente precisa mexer muito, muito, muito. E aí tem uma coisa atrelada à cultura que é capacitação. Então, quando você fala aí do medo do processo, né? Da vontade de como o médico, o enfermeiro, o psicólogo, eles lidam com as vontades. Para mim, perpassa muito também a formação, a capacitação desse profissional. Acho que tem tudo aí a ver com isso. E quando você fala das diretivas antecipadas, que você coloca o plano de parto, eu lembrei que durante o tempo que eu estava na INS, essa discussão do plano de parto veio à tona e isso acabou se tornando uma regra. Então, uma instituição, né, uma agência federal, falou: olha, o plano de parto é obrigatório, né? E aí depois eu lembrei aqui também sobre diretiva antecipada de transplante de órgãos, por exemplo. A gente faz, né? Isso também se tornou uma prática muito importante. E aí eu queria colar com a coisa da morte, né? Porque quando a gente está falando de uma diretiva antecipada da vida, né, que é o meu plano de parto, que é eu dar a vida para outra pessoa, entre aspas, porque eu estou falando aqui do transplante de órgão, isso é socialmente aceito. Quando a gente fala de uma diretiva antecipada que relaciona isso com a minha prática ali, né? Eu não vou entubar, eu não vou fazer o que eu fui treinado para isso, e aí tem 1000 motivos, né, que a gente poderia discutir aqui, mas que impactam nesse momento, nessa decisão da morte, a gente trava enquanto profissional de saúde, né? E aí você traz a coisa do direito à informação. E aí eu te pergunto, Luciana, a gente teve alguns casos aqui na nossa prática, né, onde a informação ela estava muito clara para o paciente,
ela estava muito clara para a família, mas talvez essa mesma informação que a gente está trabalhando aqui, a gente tenha que trabalhar com todos os profissionais que envolvem o cuidado, né? Porque a gente viu ali que talvez o médico não tivesse tanta segurança assim naquele momento ali decisivo. Então, como que você acha que a gente pode contribuir aí para essa coisa que você falou que é chave, que eu também acho que é informação? Como que você vê a gente ajudando aí nessa prática da informação? Ô, Marta, eu acho que informação tem a ver com educação, né? Então, a gente precisa de educar, sabe? Eu acho que o profissional de saúde, especialmente, né, trabalhando com o fim de vida, a ideia da equipe multidisciplinar, acho que a primeira coisa que a gente precisava conseguir fazer é acabar com essa história que diz que médico e equipe multi. Sabe, isso é uma praga. Por que médico e equipe multi? É uma equipe multidisciplinar formada por diferentes profissionais da saúde que cuidam do paciente. Então não tem hierarquia. Para começar a conversa. Porque na hora que a gente fala médico e equipe multi, eu já estou hierarquizando. E isso já complica muito a vida na prática da gente. Então eu acho que, né, eu gostaria que essa fosse a primeira coisa, né, que a gente conseguisse. Informação, de novo, é com educação, a gente precisa falar, sabe? Eu preciso informar o paciente, eu preciso informar a família, eu preciso informar o médico, porque, pasmem, a resolução é de 2012, mas tem médico que nunca ouviu falar dessa resolução. Tem médico que não tem a menor ideia dessa vontade. Eu quero só fazer um parênteses. Quando você fala aqui da questão da doação de órgãos, a gente não classifica tecnicamente como diretivas. É uma manifestação de um... Porque não é para tratamento médico. É um destino para um órgão. Então, tecnicamente, não entra em nem no Brasil, nem em nenhum lugar à disposição sobre doação. Mas eu acho que a lógica é essa, Marta. Por que a gente lida razoavelmente bem com o plano de parto? E eu digo razoavelmente porque o plano de parto é uma diretiva sui generis, porque tem a questão do feto, então é um pouco mais complexa a discussão, e a gente tem dificuldade com essa questão do fim da vida. E essa dificuldade vem da nossa dificuldade com a morte. Né? Como a gente não quer morrer, como a gente acha que morte é um fracasso, como a gente tem, inclusive, a gente não pode esquecer disso, conflitos de interesses econômicos, né, de familiares, de pessoas que não podem morrer, porque a família depende da pensão, depende... Tudo isso embola muito esse meio de campo. Inclusive conflitos econômicos para o tratamento. Né? E isso é super relevante. Então, assim, a gente não pode esquecer disso também, né? Que eu estou ali no conflito entre a vontade do paciente e a vontade da necessidade da internação na UTI, sabe aquela coisa? Então, assim, isso também é importante estar na mesa e a gente lembrar. Tem duas perguntas aqui. Uma é do Moacir, que perguntou se pode nomear alguém incumbido de cumprir ou fazer cumprir o que estiver numa DAV, tipo essa aí que estava da Isabel do enterro depois de 72 horas, apesar de não ser aí uma diretriz possível, né, já que a pessoa está morta. Então, não sei se você quer responder essa primeiro, depois a gente lê a da Silene, pode ser? Ô, Moacir, a pessoa que eu nomeio incumbido de decidir é o procurador para cuidados de saúde, né? Essa figura, ela já existe. E acho importante eu voltar para essa história aí dos ritos fúnebres, porque esse cumprimento, juridicamente falando, ele é complexo, por conta da forma como o direito vê. Marta, eu consigo ver as perguntas, eu mesma Ai, consigo. Que bom, pode responder então, ali da Silene. A Silene está falando de popularização. Né? É possível, se eu acredito que elas vão se popularizar, se o próprio paciente prefere não planejar o fim da vida. Silene, eu não acredito que o próprio paciente prefere não planejar. Pelo contrário, o que eu percebo é que quando eles entendem o que é planejamento, eles querem. Eu acho é que a gente infere errado. E a gente dá pouco espaço para que ele entenda o que significa planejar o fim de vida. Porque planejar o fim de vida, a gente faz errado. Não é chegar para o paciente que está morrendo e falar com ele, você está morrendo, então me diz aqui, todos nós deveríamos planejar o nosso fim de vida. Porque a gente pode morrer de AVC do dia para a noite, não é verdade? A gente não pode ter um AVC e ficar em estado vegetativo.
Então, essa história do o paciente prefere não planejar, não. O brasileiro não planeja. E não é só o fim de vida, ele não planeja nada. Então, é uma mudança de cultura mesmo sobre que diz respeito à autonomia, a eu ser o senhor da minha própria vida. Então, nesse aspecto, eu discordo de você. Eu acho que a culpa do não planejamento é uma culpa social, não é do paciente. E o que eu acho, assim, se vão se popularizar, Silene, eu desejo. Mas sei que a gente precisa de mudança de cultura e a gente não muda a cultura do dia para a noite. E aí, né, ela mesma está dizendo isso, a maior parte são pacientes com diagnósticos de terminalidade e o que a gente precisa contar para todo mundo. E isso é muito interessante porque, em geral, vocês, profissionais de saúde, saem das minhas aulas falando assim, vou fazer a minha. Aí você dorme, acorda e fala, imagina, a vida tá aqui corrida, eu não vou, tô bem, tô... Então é essa ideia que a gente tem de que tá muito longe da gente. E a gente precisa entender que tá muito perto, cada vez. Não precisava, né, da pandemia mostrar isso pra gente, mas a pandemia escancarou essa história. E aí, Luciana, eu queria encerrar um pouco, a gente está quase chegando no final, se a gente tiver mais uma última pergunta, só lembrar que a gente só muda a cultura quando a gente começa a falar e fazer e botar na mesa, e falar e fazer e botar na mesa. Então, assim, a gente não vai mudar a cultura disso só achando que amanhã estalou, né? Teve um estalo, um raio no Brasil e mudou Exato. A cultura sobre isso. Não é isso. A gente vai enfrentar muitas situações que vão dar certo, situações que não vão dar certo, que a gente vai se frustrar, mas quanto mais vezes a gente enfrentar essas situações, mais próximo a gente está aí de conseguir mexer com a cultura, mexer com essa discussão, né, isso? Então, assim, a gente só vai enfrentando isso ao longo do caminho. E aí eu queria te perguntar, se você acha que nos últimos anos isso vem de verdade mudando, assim, se você pudesse pensar 5 anos atrás e hoje, se você vê a gente evoluindo para algum lugar. Tá. Marta, assim, só pegando, quando você fala da mudança de cultura, a gente precisa se entender como partícipe da sociedade. Né? A sociedade não é um ente que um dia acorda e fala, vou mudar a cultura. Né? Então, quando a gente... As pessoas falam assim, Luciana, tem 12 anos, tem 13 anos que eu dou palestra sobre testamento vital. Você não cansa de falar as mesmas coisas? Eu entendo que isso é um processo. Eu faço a minha parte. Então, todo mundo tem que fazer. E qual é a parte de vocês? É a parte informacional. Contar para o paciente, fazer ele entender, contar para o familiar, brigar o dia que precisar, né? Entender que isso pode ser preciso. E assim, Marta, eu acho... essa é uma pergunta difícil, sabe por quê? Porque eu acho que a gente está falando mais. Né? Acho que os cuidados paliativos, acho que está na novela, está na mídia, acho que a gente está falando mais. Mas eu tenho dúvidas. São dúvidas, eu não tenho uma resposta. Eu tenho dúvidas se essa fala é assertiva para o que a gente precisa. Eu tenho dúvidas se o que a gente não está fazendo é romantizando um momento que é muito difícil, que vai continuar sendo difícil. Sempre. Morrer é difícil, né? Pensar que você nunca mais vai ver o seu ente querido é difícil. E tem muito pouco de beleza mesmo nessa história. E eu acho, às vezes, que a gente faz parecer um filme da Disney, sabe? Quando, na verdade, não é tão simples assim. Então, eu gosto muito de uma frase de um livro britânico que eu li há pouco tempo, e que é escrito por um paliativista, mas ele é muito crítico, e ele vai dizer o seguinte, eu acho que os cuidados paliativos têm um alvo errado, que é a boa morte. Porque a boa morte tem a ver com quem é o paciente, com a vida que ele levou. Ela pode não ser boa no final. O alvo do cuidado paliativo tem que ser controlar os sintomas para que a morte seja, do ponto de vista que nos cabe como técnicos, o menos sofrida possível. Mas ela vai ser boa, maravilhosa, numa lagoa, sabe, na beira de um... Depende muito pouco da gente, na maioria das vezes. Então, eu tenho um pouco essa sensação, e te digo porque às vezes as pessoas chegam para mim, assim,
Quer fazer um poema no testamento vital, sabe? Eu quero morrer na minha casa, cercado de flores, com uma música. E eu tenho que dizer, ok, mas você precisa saber que isso pode não ser possível. Né? Porque eu posso não ter estrutura para isso. Então, eu tenho dúvidas. Eu acho que a gente está falando mais sobre o tema, as pessoas estão fazendo mais testamento vital, né? Mas eu não sei ainda quão benéfico ou para onde isso vai nos levar. Eu concordo com você, eu acho que a gente transita aí entre uma cultura muito diferente. Por exemplo, se a gente comparar com o México, né, que encara a morte de uma forma completamente diferente, a gente tem uma outra forma, então a gente transita entre essa coisa meio fado, né, que é a nossa origem portuguesa, e a gente ir para algum outro lugar. Mas eu tenho essa sensação de que pelo menos a gente começar a falar de cuidado paliativo já começa a mudar um pouco aí essa perspectiva. E só para a gente encerrar, a gente acredita numa coisa, Luciana, que é um movimento mundial, está vindo na Europa, mas nos Estados Unidos agora também, que é esse movimento de você trazer o cuidado para dentro do lar, de verdade. Né? E aí eu vejo nisso uma perspectiva da gente conseguir começar a falar de uma aproximação das pessoas com a própria morte. Sim. E com contato com seu familiar, porque a gente durante gerações perdeu esse contato, né? Se a gente pensar a nossa geração, que contato que a gente teve com a morte de um familiar? Né? A morte hospitalizada, né? Então, assim, talvez a gente comece a resgatar que a casa, além de ser um lugar de cuidado, é um lugar de a gente ver nascer, da gente ver morrer, né? A gente pode pensar. Deixa eu só deixar claro, assim, eu não tenho absolutamente nada contra a morte como a morte em domicílio, muito antes, pelo contrário. Eu só estou te dizendo, assim, eu super entendi. Que a gente tem, né, uma ideia, assim, de pintar uma fotografia... Que não é real na maior parte das vezes. Eu posso morrer em casa e pode ser uma morte feia. Sangrando, enfim, tudo né? Isso, exatamente. Então, eu acho que é o entender que a morte, ela faz parte de um processo que não é 100% bonito, né? Eu costumo brincar que é muito comum, você pergunta para as pessoas que você conhece, como é que você pudesse escolher como você morreria, como é que você escolheria? A maior parte das pessoas dormindo. Sinto te dizer, a chance de você morrer dormindo é muito pequena. Né? A gente, pelo contrário, a Organização Mundial de Saúde diz que a gente tem 60% de chance, né? 60% da população mundial morre com uma doença crônica, precisando de cuidados. Então, nós estamos aí, nessa maioria, a nossa maior chance. Então, eu acho que é aqui que a gente tem que trabalhar. É aqui que a gente precisa interferir. Muito bom, gente. Eu sei que vocês ficariam aqui pela primeira vez, a gente não viu cair, as pessoas não foram saindo, Luciana. Então, assim, primeiro agradecer muito você, dizer que a gente podia ficar aqui a noite inteira, mas a gente não pode. Foi muito, muito, muito bom. Eu acho que faz muita reflexão, né? E eu acho que esse é o começo de um processo mesmo, né? Tanto para a gente quanto para a sociedade. E aí te agradecer de novo muito por estar aqui com a gente, por começar aí esse processo com a gente. Obrigada, Luciana. Obrigada a todo mundo aí que estava com a gente. E dizer que a gente pretende continuar aí com esse projeto de treinamento, capacitação, trazendo temas aí importantes para o envelhecimento. Eu estou à disposição. Obrigada, Marta, pelo convite. Um prazer. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite.